Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, pessoas queridas da minha terra, patriotas, guerreiros, todos entrando aí, o Brasil inteiro junto comigo nesse momento, que me deixa muito feliz de ver uma pátria unida em torno dos seus valores, dos seus princípios, né? O pessoal está entrando, muito obrigado nesse dia que é tão importante para nós, esse feriado que marca de forma significativa a nossa história, né? A nossa independência e a nossa liberdade é o que está em jogo nesse momento. Eu quero ser muito grato a todos vocês que estão entrando, que estão comungando comigo nesse momento em que eu quero fazer alguns comentários, mas quero comentar na presença do Brasil. E confesso que os meus comentários eu fui muito desaconselhado, aliás, sou desaconselhado todos os dias, não é? Para que eu fique quieto, para que eu me cale, para que eu não sofra retaliações, mas eu confesso a vocês, irmãos brasileiros, patriotas, pessoas que têm amor ao chão natal e que estão debaixo de chuva nesse momento nas ruas ou em casa, torcendo, orando, buscando, rezando, dando legitimidade espiritual a esse quadro que o Brasil vive. Eu gostaria muito rapidamente, para não ser uma live cansativa e chata, de comentar a infeliz resposta dada pelo ministro Barroso. O Brasil todo sabe que ele tem diferenças comigo e que eu tenho diferenças com ele, que eu sabatinei o advogado Barroso em 2013 e as atitudes dele em nada tenho concordância, mas nada me assusta vindo do ministro. Mas não pensei que chegasse a tanto, ao ponto de um cidadão brasileiro se aproximar de um ministro de um tribunal superior, e que também foi presidente do TSE, e que é ministro da Suprema Corte Brasileira. Participei da inquirição desse cidadão ministro que advogava a causa de Cesare Battisti, um terrorista, e aí fica meio desautorizado a falar em democracia, e inquirido, e ele diz, por favor, me diga, até inocente a pergunta do brasileiro que fez a ele nos Estados Unidos, porque ele queria se referir ao fato de as Forças Armadas terem sido convidadas para participar com uma comissão, junto a uma comissão que iria fiscalizar as urnas e fiscalizar esse computador mãe, essa senha que existe, e depois foi desconvidado. E a pergunta era sem pretensões, a pergunta do cidadão não foi ofensiva, e ele se vira e diz, perdeu, mané. Ministro, nós brasileiros aqui, eu gostaria muito de saber falar outro idioma para que o mundo entendesse o que o senhor estava dizendo. Porque a frase perdeu, mané, ou perdeu, vagabundo, é uma frase usada por alguém que rouba uma bicicleta, por alguém que rouba um celular de alguém. Normalmente o mané ou o vagabundo é o roubado, é o que perdeu. Eles dizem perdeu o vagabundo, perdeu o mané, perdeu o otário. Então quando o senhor chama um cidadão brasileiro de mané, seria a mesma coisa de otário, de vagabundo? Perdeu. Isso é um termo de quem subtrai dos outros. Na sua fala, na sua resposta, fica muita coisa subtendida e fica muita coisa clara. Perdeu, mané. Perdeu, vagabundo. Eu me sinto ofendido, eu não sou mané. Eu não sou vagabundo. Eu não sou otário. E o cidadão brasileiro, todos os dias, as centenas ouvem nas ruas e com a vênia das autoridades, e esses que estão aí hoje, que passa a mão na cabeça dessa gente
E que eles fazem isso hoje normalmente, e agora pior. Estão invadindo supermercados, estão invadindo fazendas. Perdeu, mané. Ministro. Fica bem para um ministro do Tribunal Superior, da Suprema Corte, do STF. O senhor não teve meu voto, mas o senhor é ministro de uma corte. Ora, as suas pautas não são as minhas. A luta pela legalização de aborto, de droga, não são as minhas. Mas o senhor está na Suprema Corte. Agora, olhar para um brasileiro e dizer perdeu, perdeu o quê? Porque ele estava falando de um processo eleitoral. Então, a frase é: você foi subtraído? Subtraíram de você? Mané, perdeu. É chocante. O Brasil está chocado, ministro. Todo o país. E o mundo que toma conhecimento fica chocado. Agora, interessante que nesse mesmo evento, estavam os ministros Lewandowski, estavam o ministro Barroso, o senhor, e o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Coisas me chamam a atenção, porque eu tenho os vídeos aqui, todo mundo tem, de um vídeo do ministro Gilmar Mendes dizendo que o PT instalou a cleptocracia no Brasil. Roubar é uma coisa normal. E dá números dos milhões desviados e quantas eleições, até quando eles poderiam ganhar. E ali estava no meio o ministro Lewandowski, a quem o ministro Gilmar Mendes já se dirigiu a ele, dizendo: você cuspiu na Constituição, rasgou a Constituição dentro do Senado. Verdade. O ministro Lewandowski deu a Dilma direitos políticos quando ela não tinha os direitos políticos, porque foi impeachmentada. E o ministro Gilmar, que ali estava, e que tem saudade dessa época, disse a ele, e realmente houve uma violação constitucional, e ele dá a Dilma direitos políticos. E lá estava o também ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do TSE, a quem eu pude sabatinar, né? E fiz as perguntas que parece que eram perguntas pertinentes a como ele se comportaria agora. Até porque no final das minhas perguntas e na minha conclusão eu digo: o senhor vai atender uma pessoa simples, um vereador, alguém do povo no seu gabinete, ou um simples senadorzinho como eu? Assim eu encerro. Parece que eu sabia do que ia acontecer. E depois vejo a figura do Dória, esse rapaz que foi abraçado e apadrinhado pelo Alckmin, e que depois, não sei se combinado ou não vou me meter nisso, mas afastou o Alckmin e usou o nome de Bolsonaro para se tornar governador, e eu estava no seu segundo turno, não foi, Dória? Você ligou, você, seu irmão, chorando, que já tinha perdido a eleição para o atual governador do PSB. Foi ele que estava lá e, até onde eu fiquei sabendo, foi o organizador desse grande evento que já vem aí divulgado há muito tempo e que rapidamente foi mudado de nome. Mas o que me entristece, e eu chamo a atenção disso, porque quero me reportar, antes de voltar ao ministro Barroso, o discurso do Lula no Egito, chamando o presidente Bolsonaro de genocida doloso, ou seja, as pessoas no Brasil morreram porque Bolsonaro matou com intenção de matar. Isso numa intenção, uma narrativa mentirosa, numa intenção de fazer o presidente criminoso. Ora, genocida, título que Angela Merkel não levou, que o premier da Inglaterra não levou, que o da China não levou, que ninguém levou, só Jair Bolsonaro. E lá ele diz também do golpe que Dilma sofreu em 2014. Que golpe que Dilma sofreu? Quem comandou a sessão e todo o rito processual foi o ministro Lewandowski. E quem votou? Os senadores do PMDB, que apoiou o Lula agora. O Alckmin deu declarações que agora é o vice do Lula e diz que houve um golpe. Não houve golpe. Houve crime de responsabilidade fiscal. Mas eu quero encerrar essa live dizendo aos brasileiros que estão na rua, amparados na Lei 4.737 e no artigo 5º da Constituição, debaixo de chuva, com os seus direitos garantidos, e a grande mídia não toma nem conhecimento. Ela não mostra. Essa chuva, esse barulho todo é chuva. E as pessoas estão no Brasil corretos, sem quebra-quebra, sem arruaça, sabe?
E aliás, peço a vocês que tenham muito cuidado com os infiltrados. O nosso povo cumprindo e dentro do que diz a Constituição, seus direitos. É claro que eu posso aceitar ou posso não aceitar, e sou criminoso portanto para isso. E começou a caça à bruxa, porque essas pessoas que estão na rua, eles agora querem criminalizar quem vai ali oferecer água, quem vai ali oferecer arroz, quem vai oferecer comida. E a coisa é tão brava que os ministros se deslocam para os Estados Unidos para falar sobre democracia. Que democracia? E esses atos são antidemocráticos. O que é ato antidemocrático? Vestir verde e amarelo, ir para a rua, e diz o artigo 5º da Constituição. A lei 4.737 me dá todas as garantias e direitos. Isso é ato democrático? Não. Ato democrático é o que está acontecendo. Agora, a minha última pergunta. Depois do ministro Barroso ter feito isso com o brasileiro, para onde a gente recorre? Para o CNJ? Para o TCU? Tão citado pelo ministro Alexandre de Moraes, TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não sei se o senhor sabe disso, não souber, eu estou lhe ensinando agora. Dando legitimidade ao TCU, que deu legitimidade ao processo eleitoral. TCU não tem nada a ver com isso. Então o ministro Barroso diz, perdeu, mané. Perdeu, otário. Essa sua frase foi para todos nós brasileiros. O senhor nos chamou de otários, nos chamou de mané. Se bem que o Brasil teve um mané brilhante, que foi o Mané Garrincha, mas esse mané pejorativo é de otário, de bobo. O mané, o otário, perdeu o vagabundo é aquele que foi quem pagou o preço de ter subtraído seus bens, subtraído seus direitos. E o sabido é aquele que levou os direitos do outro. Então, ministro Barroso, o senhor dizia ao brasileiro, nós somos sabidos, nós somos a própria democracia, vocês são a democracia. O senhor é a democracia e o brasileiro é o otário. Os senhores são a democracia, nós somos a antidemocracia, nós somos antidemocráticos. São atos antidemocráticos de ir para a rua. Agora quero dizer a vocês, brasileiros que estão na rua, com a prisão do Lula, o PT e os seus filiados, e não tem nada de mais nisso, está dentro da Constituição, eles passaram quase 600 dias acampados em Curitiba. Quase 600 dias para libertar o seu líder. Então, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não sei. Mas eu quero parabenizar. Quero parabenizar em nome de um Brasil que tem direitos constitucionais, porque a Constituição ainda existe, embora tenha aqueles que não queiram cumprir. Boa noite, brasileiros. Boa noite, gente de bem. Boa noite, trabalhadores. Boa noite, patriotas. Boa noite, brasilistas que estão debaixo de chuva. Idosos, pessoas cadeirantes, crianças, jovens, cantando o hino nacional. Não é ato antidemocrático. É democrático, é constitucional, é legal. Que Deus abençoe. Que essa legalidade espiritual continue, porque o que esse povo tem feito é clamar o nome de Deus. E ministro Barroso, eu encerro me dirigindo ao senhor. Esse povo está na rua dizendo que não quer um regime comunista. O candidato que está discursando e mentindo no Egito, ele diz que é uma mudança de regime, ele e todos os seus. Que o regime será socialista. Não é, é comunista mesmo. E essas pessoas não querem um regime socialista, elas querem um regime democrático, onde o agronegócio continue crescendo, onde as pessoas gerem emprego, onde filho da gente é filho da gente e não filho do Estado. Aí, ministro Barroso, nós não somos otários, nós não somos manés, nós não somos bobos e nem somos vagabundos. A sua frase é de uma infelicidade que não tem tamanho, mas Deus não vai permitir que esse país caia em desgraça. Deus não vai permitir, por conta de um povo que está intercedendo e de forma corajosa exercendo os seus direitos constitucionais. Boa noite, Brasil.